Um abraço para você que segue meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, o Web Jornal do Paulo Maciel é o seu informativo diário pelos meus endereços eletrônicos. Notícias resumidas e possivelmente atualizadas para você. Estamos no mês de setembro, é o 9º mês do ano, com 30 dias, é o mês da Bíblia, mês da independência do Brasil, dia 7, veterinário e administrador de empresas, dia 9, músico-terapeuta e musicoterapia, dia 15, do transportador rodoviário de carga, 17, símbolos nacionais e TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, dia 20, da árvore, do fazendeiro, do mal de Alzheimer, dia 21, do técnico agropecuário, contador, mundial sem carro, 22, do início da primavera, 3h50, do dia 23, do soldador e da Bíblia, 24, do rádio e da radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, 25, da música popular brasileira, 27, do anunciante, paraquedista, mundial do coração, 29, da secretária, dia 30. Alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo em vigor, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,99%, divulgada também em agosto de 2023. Edição tripla do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que segue meus endereços na internet, endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, sábado, domingo e segunda-feira, dias 9, 10 e 11. Vamos passar para vocês todas as informações que nós pesquisamos com muito carinho para que todos se informem. Vamos lá, ao sábado. Sábado, a fase da Lua, dia 9 de setembro, é quarto minguante. Essa fase começou no dia 6. Estão se passando 252 dias do ano, faltando 113 dias para terminar 2023. É a 22ª semana do tempo comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Os santos de devoção, os principais, são estes: Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, Pedro Claver, Cyrano e Tibúrcio. É Dia Internacional para proteger a educação de ataques, Dia do Médico Veterinário, Dia da Velocidade, Dia do Cachorro Quente. Olha aí, quem gosta de cachorro quente, é o Dia do Cachorro Quente. Eu não sou muito chegado não, hein? Dia do Administrador de Empresas também. Agora vamos ao domingo. Domingo 10 de setembro de 2023, a fase da Lua permanece quarto minguante. Estão se passando 253 dias do ano, faltam 112 dias para terminar 2023. Começa a 23ª semana do tempo comum na Igreja Católica. O evangelho do dia é Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Inclusive tem uma reflexão aqui do Frei Wagner José da Rosa, ele é franciscano, na folhinha Sagrado Coração de Jesus. Ele diz o seguinte: a vida cristã não é intimista, ela tem um forte apelo comunitário. Na assembleia daqueles que acreditam em Jesus, há uma preocupação com quem peca, não pelo pecado em si, mas pelo seu retorno do pecador para a vida comunitária, para o caminho de Deus. Assim o pecado de um deve ser preocupação de todos. E por isso que várias são as possibilidades de emendar-se
e reintegrar-se à igreja. Primeiro se trabalha no foro íntimo, depois com apenas 2 ou 3 pessoas, e se mesmo assim não resolver, a comunidade é responsável em ajudar. O que se quer não é a condenação de quem peca, mas sua reintegração na Assembleia. A misericórdia deve ser maior do que a condenação. Contudo, o pecador deve reconhecer o seu erro e buscar mudar de vida, religando-se com seus irmãos e com Deus. O Frei aqui está mais preocupado com colocar se é feminino ou masculino, colocar os dois. Mas valeu, Frei. Obrigado aí, sua bênção, pela reflexão. Vamos agora a outras informações, além do Evangelho. Comemora-se o dia de São Jader, Santa Cândida Menor e São Sóstenes. É o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e Dia do Gordo. Sabia que tem Dia do Gordo? Olha aí, me traz à lembrança o Jô Soares. Ele falava sempre, viva o gordo! Não é? Agora vamos ver dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira, fase da lua, permanece quarto minguante. Estão se passando 254 dias do ano, faltam 111 dias para terminar 2023. É a 23ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Comemora-se o dia de São Gabriel Perboer, São Diomedes, São Dídimo. É dia do árbitro esportivo e dia nacional do cerrado. Temos aqui algumas cotações do dia anterior ao feriado de 7 de setembro, dia 6 de setembro de 2023. Em Vitória, na capital do Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café, o Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 783 a saca. O Arábica Bebida Rio, 719. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, 620. No mercado financeiro em São Paulo, no dia 6 de setembro, o dólar teve alta de 0,17%, cotado a R$ 4,98. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve baixa de 1,15% a 115.985 pontos. Agora vamos às missas e celebrações da palavra de sábado, domingo e segunda-feira. Atenção, anote aí, sábado, dia 9 de setembro de 2023, em Colatina. 19 horas, missa com o padre David José Langa Lopes na Catedral. Tem também celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade Sagrada Família, que corresponde ao bairro Maria Ismênia. Vamos ao dia 10, domingo, 7 horas, tem missa, presidida pelo padre David, na Catedral. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury, na comunidade católica São Bento, que é o bairro residencial Nobre. 9 horas, missa com o padre David na Catedral. 17 horas, haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, também com o padre David, na comunidade católica Santo Expedito, bairro residencial Nobre. Tem celebração da palavra também com o diácono Amaury, na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. E mais uma missa, hein? Missas 19 horas, com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E tem outra missa com o padre David na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, no bairro Moacir Brotas. Agora vamos para segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Às 19 horas, haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Antes da missa tem o Terço dos Homens. Começa às 18 horas, você está convidado a participar. Até mesmo as mulheres podem levar, né, o marido, o namorado, o irmão, o pai, vovô. A mulher pode levar. Às vezes o homem não quer ir, a mulher leva. Vai lá e fica, né, no banco lá assistindo ou rezando mesmo. Agora, quem comanda é o grupo Movimento do Terço dos Homens. Então, os homens é que dirigem, mas as mulheres podem participar na Assembleia.
Vai lá, frequente. É importante a espiritualidade. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre
espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Um abraço para você que acessa meus endereços na internet. Nós temos o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vamos a notícias gerais. Adolescentes envolvidos em tiroteio no dia da independência no Espírito Santo. Olha a juventude envolvida na criminalidade, gente. Isso é terrível, não é? Mas temos que informar. No município de Guaçuí, na região sul do estado do Espírito Santo, o desfile do Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro de 2023, foi de correria e pânico. 2 adolescentes, cada um com 16 anos de idade, atiraram num outro de 14 anos, que saiu baleado no episódio. Olha só. Foi no meio de populares que estavam nas ruas para presenciar as apresentações festivas do Dia da Pátria. Os 2 jovens atiradores foram apreendidos pela polícia. O prefeito municipal disse que nunca havia visto nada igual
e cobrou providências. Certamente que serão tomadas as providências, mas tudo dentro desse tal de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não pune muito. Né? Sobrinho mata tia em Cariacica, no Espírito Santo. Olha, um caso policial chocou familiares no município de Cariacica, na Grande Vitória, estado do Espírito Santo. Criminalidade diária na Grande Vitória, principalmente no estado do Espírito Santo. Sobrinho matou a tia, gente. Matou a tia a facada após um desentendimento e uma confusão entre ambos. O agressor fugiu do local com a faca na mão, mas foi detido por policiais, sendo inclusive alvejado com um tiro nas nádegas após reação. Ele já teve passagem anterior pelos escaninhos da polícia. 17 mortos em ataque russo na Ucrânia. 17 pessoas morreram e 5 ficaram feridas na Ucrânia após um ataque russo contra o mercado central na província de Donetsk, no leste do país. O número de mortos e feridos pode ser maior. Rustem Umerov assumiu na primeira semana de setembro como novo ministro ucraniano da Defesa e prometeu libertar, segundo palavras dele, cada centímetro de seu país ocupado pela Rússia. Isso aconteceu pouco depois do voto do parlamento para aprová-lo em suas funções de ministro da Defesa. As informações foram tornadas públicas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. Brasileirão paralisado até terça-feira. Olha aí, você que gosta do futebol dos clubes, até terça não tem futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, está paralisado até o dia 12 de setembro de 2023, esta terça-feira, por causa dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. O primeiro jogo foi agendado para o dia 8 de setembro contra a Bolívia, primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026 na América do Sul. De setembro em diante, os brasileiros enfrentarão Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina, com 2 partidas por mês. O novo técnico é Fernando Diniz. Vamos passar para vocês o cronograma. 8 de setembro, Brasil e Bolívia. 12 de setembro, Peru e Brasil. 10 de outubro, Brasil e Venezuela. 18 de outubro, Uruguai e Brasil. 13 de novembro, Colômbia e Brasil. 21 de novembro, Brasil e Argentina. Olha, repercute mal decisão do ministro do STF anulando provas da Lava Jato. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, anulou provas de delação que condenaram a empresa Odebrecht na Operação Lava Jato. A decisão, que ainda beneficia Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu mal em vários meios sociais, políticos e jurídicos. O ex-procurador dos casos da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que foi eleito deputado federal com o maior número de votos no Paraná e depois foi cassado pelo TSE, criticou a medida e argumentou que dinheiro foi devolvido ao país pelos acusados de corrupção. Indignado, ele disse que os ladrões comemoram. O senador Sérgio Moro, do Partido União do Paraná, que atuou como juiz no caso, também revelou que tudo foi realizado dentro da lei. O ministro que anulou as provas foi advogado do PT e indicado pelo chefe do partido, da Silva, quando na presidência da República, ao STF. Moro comentou na web a decisão do ministro do STF que tornou imprestáveis as provas contra a Odebrecht obtidas por acordo de leniência em 2017.
O senador da República criticou a decisão e defendeu que a corrupção nos governos do PT foi real, pois criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores, defendeu Moro. Difícil, hein? A situação no Brasil. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços eletrônicos, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Loteria de números. Mega Sena estima prêmio de 85 milhões de reais. O próximo concurso da Mega Sena, o número 2630, ocorre neste sábado, 9 de setembro de 2023, com estimativa de prêmio de 85 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Olha, eu quero explicar para vocês que o concurso 2629 da Mega Sena, realizado na terça-feira, dia 5 de setembro, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. E não houve concurso na quinta porque, curtiu-se o feriado, a Caixa Econômica foi curtir o feriado de 7 de setembro. Os números sorteados no concurso 2629 foram 11, 32, 35, 40, 41 e 48. A quina teve 49 ganhadores e cada um recebe R$ 66.934,91. Os 3.184 acertadores da quadra têm direito ao prêmio individual de R$ 1.471,51. A arrecadação total do teste somou R$ 56.886.340. A saudação a você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos aqui essa notícia interessante sobre um passeio pelo mosteiro Zen budista no Espírito Santo. Eu vou registrar para vocês porque eu fiz esse passeio, tá? Foi na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Em viagem de Fundão a Ibiraçu, caminhando pela BR-101, eu passei pelo mosteiro Zen budista. Caminhando, fiz o trajeto a pé. O percurso realizado foi do quilômetro 229 ao quilômetro 215, ou seja, foram 14 quilômetros percorridos das 8 às 11 horas até a sede ibiraçuense. Isso foi no dia 4 de setembro. A viagem de Colatina para Vitória em ônibus da aviação Águia Branca, que eu fiz anteriormente, custou em torno de R$ 75,00. Gente, não tá fácil. Eu queria viagem mais barata, o preço mais comum, ônibus convencional. Mas não tinha, só tinha a passagem mais cara. Eu tive que pagar a passagem mais cara, Mas é a vida, Então a viagem em ônibus de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 75,00 no ônibus executivo e R$ 55,00 no carro convencional. Algumas vezes, gente, só há passagens nos guichês das agências com os valores maiores. A viagem em ônibus da aviação Lírio dos Vales, diariamente às 14 horas, via Santa Teresa, com 4 horas de duração, custa R$ 59,00. É um valor mais barato do que a do executivo da Águia Branca.
Um problema sério que eu quero falar para vocês são os engarrafamentos que irritam os passageiros e são constantes na Grande Vitória. Eles fazem obras, procuram melhorar a mobilidade urbana, mas não tem jeito. Muito engarrafamento, pelo amor de Deus. Na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, houve uma lentidão no trânsito rumo à Terceira Ponte no sentido Vila Velha, demorando horas entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, no sábado, o engarrafamento foi na mesma ponte no sentido Vitória. Vila Velha, Vitória, estressando novamente as pessoas. Na manhã de domingo, dia 4 de setembro, o trânsito também parou na via principal da Praia da Costa no sentido Casa do Governador, onde havia uma apresentação de bandas de música. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é muito estresse, né? Engarrafamentos de trânsito, lentidão de trânsito, pelo amor de Deus, não melhoram a mobilidade urbana mesmo com obras. Agora vamos falar do cemitério central de Vila Velha. Está passando por reformas, estão acontecendo obras de demolição e reconstrução da capela velatória do cemitério municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no centro da cidade. Também serão reformados os muros da necrópole. O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias e o valor do contrato totaliza R$ 547.088. Agora temos aqui uma homilia muito interessante, eu fiz um resumo. Jesus alerta sobre sua segunda vinda. É o resumo da homilia da missa com o rito dominical, realizada no sábado, dia 2 de setembro, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O frei que presidiu a missa disse que o profeta Jeremias, na primeira leitura, ainda viveria muito tempo, vendo seus perseguidores morrerem. Além das palavras fortes de advertência, Jeremias possuía gestos simbólicos que previam tribulação para o povo hebreu, que se agarrava na certeza de vencer a guerra da qual participava. Jeremias dizia o contrário, que eles iam perder essa guerra, e por isso foi odiado e desprezado pelos compatriotas, obtendo, no entanto, a proteção de Deus. O texto de Jeremias é um lamento. Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruque. Já São Paulo, o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, na segunda leitura, chama a atenção para o fiel conhecer a vontade de Deus em sua vida. Deus vai nos conduzir para o não conformismo com as maldades do mundo, para distinguir o que é bom, que conduz à perfeição, ao que agrada a Ele. O presbítero garantiu que quem vive fazendo a vontade de Deus vive feliz. No Evangelho, Jesus fala de sua cruz, do sofrimento que vai enfrentar, assim como aconteceu com Jeremias, que também sofreu. Para o clérigo, a miséria que a pessoa vive pode não ser, às vezes, vinda de Deus, mas uma escolha própria, ou seja, não foi ele que a colocou na situação adversa. O religioso disse que cada um deve enfrentar a sua cruz sem reclamar, pois quanto mais se reclama da vida, ela piora ainda mais. Quando enfrentamos, conseguimos vencer com mais tranquilidade, ensinou o frei. No trecho do Evangelho, São Pedro é repreendido por Jesus. Vai para trás, Satanás. A palavra Satanás, explicou o frei, significa aquele que desvia, que tira do caminho. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz e, no entendimento do frei, o Messias percebe que seu apóstolo estava pensando em si mesmo. Por isso, Jesus chama sua atenção de forma tão dura, pois quem quiser aproveitar e desfrutar as coisas do mundo, salvar a sua vida na terra, vai perdê-la. De que adianta sermos pessoas felizes no mundo e perdermos a vida eterna? Indagou o frei. Quanto ao juízo final, Jesus garante uma justiça distributiva, em que cada um será aquilo que é diante de Deus para a salvação ou para a vergonha, para a condenação. Bonita a reflexão do frei.
Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, opinião, comentário, a Constituição nos dá direito de ter opinião. Parece que tem agentes públicos que não entendem isso. Constatação, comentário, olha, acordei hoje e fui ver qual a nova norma ou lei contra os heterossexuais masculinos que o sistema da conjuntura político-jurídico-legislativa que está aí produziu. Eu fui ver qual a lei. A cada dia surge algo contra os homens, o macho em geral. Do jeito que a coisa vai indo em 2023, só vão sobrar mesmo os homoafetivos e as mulheres, e mesmo assim se forem esquerdofrênicos. Os que se deixaram adoecer pelo espectro político da esquerda marxista. Só esses são protegidos, né? É a impressão que se tem. Ora, para refletir, há muitos procurando emprego, mas poucos procurando trabalho. Os olhos do ser humano nunca param de desejar. Foi Salomão quem disse isso. Minha saudação a você que acessa meu facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, eu quero fazer um comentário aqui sobre a situação da mente de muitos brasileiros. Você é o que você se predispõe a ser. Eu quero explicar sobre isso, porque, olha, eu vi um youtuber, um detentor de um podcast famoso, dizer que não sabia que um homoafetivo pode sair desta condição sexual. Pelo amor de Deus! Uma pessoa até ilustrada, me parece que tem algum estudo superior, me parece, eu não tenho certeza, não fiz pesquisa sobre a vida dele, mas disse que não sabia que o homoafetivo pode deixar esta condição. Ora, qualquer pessoa pode sair de qualquer condição em que está, meu amigo, meu irmão. Senão, não seria um animal racional? Agiria só por instintos. Meu Deus! Como a pedagogia marxista cultural, mundana, ateísta, midiática, televisiva, principalmente de um canal aí que eu nem falo o nome, fez mal ao intelecto de todos nós. Eu também sou prejudicado com isso, meu amigo, meu irmão. Até indivíduos aparentemente esclarecidos parecem estar nas trevas. Que Deus os ilumine, se eles o permitirem. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você é o que você é. Amigos e amigas, vamos refletir. É sempre bom fazermos nossas reflexões num mundo tão conturbado, tão voltado para o ateísmo, as coisas mundanas, né, seculares, num mundo tão contrário à família, à decência, à prudência. Gente, temos que sempre rezar. Vamos refletir então? Reflexão sobre o Brasil e parte do mundo. República dos Bananas. Olha, já que na República dos Bananas ninguém faz nada para garantir os verdadeiros direitos democráticos e as liberdades, eu só posso confiar em Deus, somente nele e em mais ninguém. Olha, eu estou bravo com o Senhor, meu Deus, perdoe, meu Senhor, pois o Senhor, em minha percepção, está deixando esse estado de coisas no Brasil e em parte do mundo. Senhor, estão acontecendo perseguições, ódios da esquerda marxista, dos comunistas,
que muita gente quer tapar o olho dizendo que não existe. Nossa, pessoas estudadas, não existe comunismo, não existe. Meu Deus, que mente petrificada. O espectro da esquerda, esse espectro maléfico, maledicente, maligno da esquerda marxista, está acabando com as liberdades de expressão, de religião, de pensamento, do contraditório. É o sistema governamental esquerdofrênico. Esquerdofrênico por quê? Porque é uma esquerda doente, que quer e está quase conseguindo difundir o medo, a tensão, muita tensão. Desespero naqueles que não pensam como ele. O sistema quer que todo mundo pense como ele. Meu Deus, eu sei que o Senhor faz o melhor para nós e que o Senhor sofreu por nós, mas está difícil de ver a ignomínia, a vergonha, a indignidade, a baixeza, o ateísmo desenfreado, a falta de decência, a falta de prudência, a falta de lucidez, falta de sensatez desses nossos irmãos, suas criaturas. Pelo que o Senhor ensina, eles caminham a passos largos rumo à tormenta eterna. Isso pelo que o Senhor nos ensina. Né? Infelizmente é isso que vai acontecer. E o pior é que não param para refletir. Eles não põem a mão na consciência. Senhor, nem sofrendo perdas íntimas, eles mudam o pensamento. É um ódio enraizado. É a mente petrificada pelo ódio e obsessão. Continuamos refletindo, olha, os dissimulados serão julgados universalmente. É uma reflexão muito importante também essa aqui. Há pessoas que mentem continuamente e não se arrependem. A mentira passa como se fosse verdade aqui na Terra. Esses dissimulados vão vivendo ao seu bel prazer, aproveitando-se do que o demônio proporciona no mundo secular. Um dia, no entanto, tudo será revelado diante de Deus no juízo final, chamado também de parousia, quando Jesus Cristo voltará. Haverá antes o juízo particular por ocasião da morte do corpo, quando a alma se encontra com Deus. Ali o indivíduo saberá se vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. E o resultado não mudará mais no juízo final. Tudo o que a pessoa se arrepender e confessar na terra não aparecerá mais diante de Deus, em nenhum dos dois juízos. No entanto, no evento da segunda vinda de Cristo, toda a injustiça perpetrada sem arrependimento será revelada para o universo inteiro, de uma forma mística, com o julgamento dos vivos e dos mortos. Mortos estes que serão ressuscitados para a prestação de contas publicamente. Será um acerto de contas com a justiça divina, quando tudo será revelado, o bem e o mal. Não adianta o ser humano praticar as coisas maliciosas, maldosas, muitas delas na calada da noite, falcatruas, corrupções, mentiras, pois elas aparecerão no juízo e não haverá mais possibilidade de perdão para os renitentes, os teimosos e inconformados com as leis de Deus. O Papa Bento XVI dizia que nos dias de hoje muitos cristãos sofreriam por motivo da ridicularização, por serem contra o aborto, contra a eutanásia, contra a ideologia de gênero, a favor da união matrimonial entre homem e mulher, a favor do casamento para sempre. Esta é a lei de Cristo. Quem a nega está negando o próprio Cristo e será negado por ele também. A proposta para a salvação é o arrependimento e a confissão, uma forma de amor a Deus. Olha, eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo, tenho visto muito
as palavras da Bíblia, tenho lido, refletido, e eu tive um sonho sobre o juízo final. Eu fui agraciado com um sonho no qual pude ver o início do juízo final por inspiração divina. O céu ficou preto, com uma escuridão que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores temporais que presenciei. E olha que eu viajei muito, hein? Viajei de navio, enfrentei temporais em alto mar, já estou na terceira idade. Foi uma treva silenciosa quando Deus me acordou, me possibilitando que eu orasse o Pai Nosso várias vezes, aguardando ser tomado por Cristo Jesus. Que bom! Jesus me acordou para eu poder me arrepender. A única coisa que eu via deitado em meu leito era o espaço totalmente escuro, nada mais. Era do meu lado direito. E o Espírito da verdade me intuía que era a chegada da parousia, do juízo final, era Deus chegando. Eu não senti medo, mas uma expectativa interior de que Jesus aparecesse logo e acontecesse o melhor para mim. E havia também uma ansiedade para estar definitivamente na glória eterna, tendo a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois disso, eu não vi mais nada. Parece que foi apenas um aviso. Nos dias seguintes, já perfeitamente acordado, ao comungar na missa, olha, eu chorei após receber a hóstia consagrada, corpo e sangue de Jesus. Eu fiquei pensando naqueles renitentes teimosos, aqueles que teimam em negar, teimam sempre em negar a Deus, e que infelizmente irão para a tormenta sempiterna. O tempo para o arrependimento, a penitência é agora, meu irmão, minha irmã. Somente durante essa passagem efêmera pela terra, onde temos prazo de validade. Estou fazendo a minha parte. Olha, reflexão sobre um perdido Brasil. Até quando, hein? Olha, perseguem padre, perseguem pastor, caçam mandato de deputado federal com maior número de votos da população, tornam inelegível um empresário que emprega milhares de brasileiros, que nem candidato foi ou é, tornam inelegível e perseguem o ex-presidente da República, que teve mais de 58 milhões, quase 60 milhões de votos. Perseguem uma internauta dona de casa, gente. Um jornalista brasileiro está nos Estados Unidos sem poder retornar ao Brasil em 2023, neste sistema esquerdofrênico que impera. Desmonetizam um punhado de titulares de canais telemáticos, prenderam até oficiais militares, centenas de famílias brasileiras após o 8 de janeiro de 2023. E o que acontece? Os políticos não fazem nada para mudar, os militares idem. E aí aumentam o número de ministérios, o chefe petista e sua dama gastam e ostentam em viagens e mais viagens para visitar tresloucadas autoridades internacionais de pensamento enviesado e fazer compras. O chefe de gabinete institucional petista é demitido após imagens que o comprometem no 8 de janeiro. O chefe petista diz que gosta de ser chamado de comunista. Diz que a democracia é relativa. Apoia políticos que agem como ditadores de extrema esquerda, de cunho marxista ou assemelhado. Enfim, o enganador petista faz e fala o que bem entender. E nada acontece no Brasil. Parece que só o Senhor Deus dos exércitos
Senhor dos exércitos. Só Ele pode mudar as coisas. Venha, Senhor dos exércitos, venha, Senhor onipotente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Ele nos responde as dúvidas diariamente em seu canal no YouTube. E agora eu clamo Maranatá, ou Maranata, que significa juízo final, a volta de Jesus. Vem, Senhor, perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna.